Queridos, nós iniciamos um estudo acerca de um tema que aparentemente não traz assim, uma busca, uma procura, mas é um tema que encontramos nas Sagradas Escrituras como o tema principal, a verdade, o centro desse tema, porque ele envolve o homem. E esse tema a gente observa que quando geralmente ele é citado, não tem muita busca, muita popularidade. As pessoas geralmente não gostam muito de ouvir sobre esse tema. Só que ele é o tema principal das Escrituras. Na verdade, Jesus ele veio nos resgatar justamente por conta desse tema. E como esse tema ele não tem muita, às vezes, afinidade pelos membros da igreja, lendo a palavra de Deus, me veio algumas questões do passado, de coisas que nós já falamos, de temas que a gente já abordou. Então, na última sexta-feira veio aquela ideia, na verdade a direção que o Espírito Santo dá, de falarmos desse tema, abordando questões e perguntas e obtendo as respostas que a palavra de Deus nos dá, porque a sabedoria humana ela não é suficiente para colocar o homem no devido lugar. Por isso que sábios e entendidos se confundem quando eles se deparam com a palavra de Deus, porque Deus ele é, e para os sábios as coisas às vezes não são como eles acham que deve ser, mas quando Deus ele resolve agir, quem é que pode pedir? Ninguém. E quando nós passamos a ouvir e entender a palavra, nós vamos ver que esse Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso, porque falando aqui do pecado, que é o tema central, desse momento que nós vamos a partir de agora ler as Escrituras, esse tema ele é maravilhoso, porque só Jesus ele é poderoso para nos perdoar, para nos trazer, na verdade, ao homem esse contato que foi perdido lá no Éden, Então, eu me recordo que nós havíamos partido aqui por esse ponto da leitura da Epístola de João, quando nós citamos aqui o verso de número 8, que diz assim nesta versão, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. O verso 8 ainda vai dizer, e a verdade não está em nós. Eu não sei se os irmãos se recordam, nós havíamos falado aqui, perguntamos o que era o pecado original. Nós aqui, através da palavra de Deus, aprendemos, falamos com os irmãos também acerca de níveis de pecado, se é que há nível. E nós havíamos até falado aqui, porque algumas pessoas até perguntam existe pecado pior ou menor, E nós aprendemos aqui o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. E hoje, por bondade de Deus, eu quero falar justamente sobre mais uma destas questões aqui, que às vezes a gente ouve essas perguntas, e é bom que a gente aprende com a palavra do Senhor. Você que nos assiste, acompanhe se você tiver
uma Bíblia Sagrada aí com a sua família. É bom aprendermos a palavra do Eterno. Todos nós nascemos com vontade, e essas vontades, elas se resumem nesta frase: desejo. Vontade, desejo. E o homem, ele tem isso na sua própria natureza. Por exemplo, a vontade de se alimentar, a vontade de ir até onde ele pretende, vontade de se aquecer, vontade de se aliviar. O ser humano, ele tem essa característica com ele. Agora, partindo desse pressuposto, falando do pecado, uma vez que Jesus Cristo nos libertou, e eu creio no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo para nos libertar, uma vez libertos, há, durante o decorrer da caminhada do dia, do momento, vamos falar de hoje, última sexta-feira do mês, de repente nós estamos tão bem, oramos, estamos num período de consagração, mas daqui a pouco aparece um desejo, e você fala: mas da onde que surgiu essa vontade? Miserável, isso não é de Deus. E um dia me perguntaram: pastor, o nosso desejo, esse desejo que eu tenho, que eu digo que eu estou liberto, esse desejo de não pecar, ele é honesto, pastor? Ele é de fato verdadeiro em mim? E às vezes essas perguntas deixam a gente meio embaralhado diante, querendo entender o que na verdade a pessoa ela está perguntando. Primeiro, todos nós, o que está escrito no verso 8 que nós lemos: se dissermos que não temos pecado nenhum, o que é que João vai dizer? A nós mesmos nos enganamos. Todos nós pecamos, e há pecados que é impossível você não cometer, por mais que você esteja respirando Deus, porque nós nos envolvemos no dia a dia com pessoas, e vai chegar um momento que essa pessoa vai tentar te tirar a paz. É aquela fechada no trânsito, é aquela pessoa que você estacionou o carro, alguém passa com inveja, risca a porta do carro. É alguém que te olha e te ignora. Coisas passam pela nossa cabeça. Às vezes você pega uma coisa que acaba quebrando e você não queria, caiu da sua mão. É impossível a gente não cometer uma falha. Impossível. Só que diante desta pergunta do nosso desejo de não pecar, é realmente honesto, pastor? Eu parto pelo que a palavra de Deus diz. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos abrir a Bíblia? Quem achou Hebreus? Escritor aos Hebreus, capítulo de número 12. Quem achou, leia o verso 4, por gentileza. Ainda não resististes até ao sangue, combateres contra o pecado. Ora, muito obrigado, meu irmão. Veja o que o escritor ele está dizendo em outras palavras, né? Apesar de algum de nós sabermos que, a fim de prosseguir com Deus, né, muitas vezes é preciso ir
contra os nossos próprios desejos. Por exemplo, tem pessoas que ela tem dificuldade, ainda está se libertando, deixou o cigarro, mas de vez em quando ela sente aquela fumaça e ela está naquele processo de libertação e vem de repente aquela vontade. Ela está lutando contra esse desejo. Isso que eu estou dando apenas aqui um quadro dessa situação para vocês. Então, nós estamos indo contra o nosso desejo, os nossos pensamentos, deixando isso aonde? Deixando isso na cruz. Mas veja que o autor da carta dos Hebreus, ele vai nos chamar a atenção quando ele diz assim: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. O verso 5 vai dizer assim: estáis esquecidos. Quer dizer, ele vai nos dizer que o nosso pecado tão facilmente ele vai nos perseguir. Em outras palavras, sabe aquela obra maravilhosa que Deus fez na sua vida? É mais ou menos assim para você entender. Jesus, ele disse e ele comparou a todos nós como uma casa. E o que acontece? Quando Jesus ele se pôs no nosso caminho, a gente permitiu, aceitando a Jesus como nosso Salvador, que ele adentrasse a nossa vida, adentrasse para dentro da nossa vida, esse coração, o coração aqui que é ilustrado com os nossos desejos, tudo aquilo que a gente tinha vontade de fazer, Jesus coloca tudo para fora. E esses desejos, eu me lembro que há 2 décadas atrás a igreja ela trabalhava com um livro. Um dia ainda vou trazer o ensino desse livro. Um dia numa igreja eu implantei isso, foi um momento tremendo na igreja, que falava sobre o coração do homem. Esse livro ele era muito popular há 4 décadas atrás, mas quando me deparei com esse livro, ele mostrava justamente o que acontecia dentro do coração do homem, as coisas ruins. E Jesus vai dizer assim: agora que ele está dentro do coração, tudo fica claro, a gente enxerga tudo fica, porque ele não é luz, ele não é luz. Não está escrito aqui que nós lemos que Deus é luz? Então o ambiente fica claro, nítido. Eu enxergo aonde eu estava errando, eu enxergo que aquele vício me trazia males, e eu vou deixando isso de lado. Só que acontece uma coisa que Jesus explica, é justamente isso que o escritor aos Hebreus está passando. Lembra aquele demônio, aquele mal que foi colocado para fora? Jesus vai dizer que ele volta. Ele volta para ver como é que está a casa. E Jesus vai dizer: se a casa estiver vazia, ele volta e chama consigo quantos amigos dele? 7. Então 7 mais o que estava e foi expulso, quantos são? 8. É por isso que Jesus vai dizer que o estado agora dele vai ser pior do que o primeiro estado. Por quê? Porque agora o que vem com aquele que foi mandado embora, vem justamente para impedir que a pessoa ela volte a ver a luz brilhar dentro da sua casa novamente. É isso que o autor está dizendo assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer, aquele apelo das nossas vontades,
nós estamos nesses últimos dias lutando, resistindo, porque nós vamos ser tentados. Lembra da oração do Pai Nosso? Por que Jesus colocou justamente esse pedido ao Pai, focando na tentação? É porque nenhum de nós está livre da tentação. Lembra do que está na oração do Pai Nosso? Quem lembra onde está? Mateus capítulo o quê? Quem achou aí? Hã? É 6 o quê? 6:9. Tem gente que lê a Bíblia então, né? Isso é importante. Olha só a oração. Portanto vós orarei assim, Mateus capítulo 6 verso 9: Pai nosso que estais no, santificado seja o teu, venha quem? O teu reino. Faça o quê? Assim na terra como no, o pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos, e não, eu gosto da tradução revista e atualizada, que vai dizer assim: e não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque a tentação vem para derrubar. A tentação vem para derrubar quem? Quem? Não, vamos partir pelo pressuposto da palavra. Derrubar quem? Quem está de pé. E qual é a recomendação que a palavra de Deus diz para quem está de pé? Aquele que está de pé, cuide. Para quê? Para que não? E só há uma maneira de você cair. É quando eu deixo a tentação ser mais forte do que o meu Deus na minha vida. Você está entendendo? É por isso que o autor aos Hebreus nos chama a resistir ao pecado que tão facilmente nos persegue. Ainda que Jesus tenha te libertado, ainda que Jesus tenha te libertado, o pecado continuará te rodeando de longe. E se ele observar nessa conjectura que eu faço, porque tem pessoas que pensam, principalmente você, meu amigo que me assiste, tem pessoas que pensam que o diabo ele quer a porta aberta. Você está completamente enganado. Você não conhece o inimigo que você está combatendo. O diabo ele não quer porta aberta. Ele quer apenas uma ruptura. Ele quer apenas uma frecha. Sabe aqueles vazamentos que ocorrem, que ninguém sabe de onde está vindo? Até olha e fala, mas cara, o que está? Aí vai olhar, você olha, é uma rachadura tão pequena que quase ninguém enxerga, mas é por ali que está saindo. É justamente isso que o inimigo ele quer. Deu brecha, mas ele vem, mas vem com toda a fúria. É por isso que nossa casa, nossa vida, não pode haver remendos. Na nossa vida não pode ter brechas. Sabe por quê? Ainda que a nossa vida dê uma brechinha assim com o inimigo, Jesus disse assim: não serve porque eu não vou remendar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar tudo de novo, vou fazer tudo de novo, porque Jesus, Ele faz tudo perfeito.
Porque quem anda na direção do Senhor, você está prestando atenção na palavra nesta noite? Quem anda na direção de Deus, ele anda no caminho perfeito. Ele não é perfeito? Jesus é perfeito. Eu sei que a máscara, eu sei que é difícil, principalmente para nós pastores que estamos acostumados a ver, né, a resposta na face dos membros. Então todo mundo de máscara, ninguém consegue, né, captar isso. Mas o Espírito Santo está aqui nesta noite, está aí do outro lado, na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço. Então deixa a palavra de Deus trabalhar no seu coração. Então veja que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vamos ler, capítulo de número 9. Como é bom lermos a palavra do Eterno. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Louvado seja o nome de Jesus. Verso de número 24. Quem achou? Leia para nós, por favor. 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 24 e 25. Quem achou? Glória a Deus. Eu vou aqui dar nesta noite para você, principalmente, que está me assistindo e dizendo assim: pastor, essa palavra está falando comigo. Eu estou sendo tentado de uma forma e eu não estou sabendo lidar com isso. Principalmente esses últimos dias dentro de casa, sabe, eu tenho pensado em tantas coisas e o pecado, eu estou entendendo que ele está tão perto de mim. Eu quero usar justamente essas palavras do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, como foi lido aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio. Eu quero pegar justamente essa metáfora de Paulo e dar aqui a você alguns conselhos da parte de Deus para você lidar com a tentação, lidar com os problemas que todos nós temos que lidar todos os dias. Primeiro, nós precisamos, como atleta, sabe o atleta? Todo atleta, teríamos jogos olímpicos agora, não era isso? Isso ficou agora para o próximo ano, por conta da pandemia. Mas sabe o atleta? Você acha que o atleta ele aparece do nada naquele dia, o corredor? Eu fico admirado daquele pessoal que salta vara, aquela altura, ou aqueles que pegam e saem pulando diante daqueles instrumentos, pulam de um lado, pulam do outro, negócio perfeito. Aquilo ali para mim, você acha que ele aparece ali do nada? Há uma preparação. E Paulo vai dizer aqui que só um alcança. E não é o que acontece diante de tantas pessoas que estão disputando aquela coroa, aquele laurel. Só um alcança, só um sobe no pódio. Primeiro lugar, a nossa vida precisa, através do Espírito Santo que está aqui e trabalha na minha vida quando eu dou lugar,
O Espírito Santo, ele quer gerar em nós a capacidade que o Senhor chama de domínio próprio. Domínio próprio é um exercício que precisa ser feito. Eu preciso dominar esse corpo que antigamente vivia largado, tomava todo. Sabe, eu não sei se você se recorda, mas quando você estava em determinados lugares, não, toma mais uma, a saideira, eu tomo. Ninguém tinha controle de nada. Pessoas se drogavam, não tinham controle das suas emoções. A partir do momento que nós nos deparamos com o libertador Jesus agora vai te ensinar a dominar a você mesmo. Porque eu vou falar uma coisa que é muito séria, você pode achar o maior absurdo, mas é o maior momento das Escrituras quando nós nos deparamos com a verdade. O maior problema, irmão, que nós precisamos lidar na individualidade não é o diabo. Na individualidade não é o diabo. O maior problema somos nós. Porque se eu não dominar o meu eu e abrir a brecha, aí sim o inimigo ele entra. Aí ele opera tudo que o teu coração, a tua alma deseja. Então, Paulo vai dizer assim: todo atleta em tudo se domina. Quer dizer, atleta não pode comer. Eu vou falar algumas coisas sobre atleta aqui. Atleta não pode comer açúcar. Atleta não pode comer fast food. Atleta tem horário para comer. Atleta, ele tem que rigorosamente treinar tantas horas por dia, não importa se está sol, se está chovendo, se está frio, está calor, ele tem que treinar, ele vive uma vida regrada. Então, se todo atleta aqui nesta expressão, e quando eu fui procurar o original da expressão domina, a palavra domina aqui vem de um sentimento que a pessoa sente quando ela tenta dominar aquilo que era indominável. Ninguém domava. A palavra agonia. Eu já vi pessoas tremer. Eu já tive que orar por pessoas e dizer assim: pastor, vem aqui na minha casa agora, porque se o senhor não vier aqui, eu não sei o que pode acontecer. E quando eu chego, a pessoa diz assim: pastor, por favor, ora por mim, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, olha como eu estou. E a pessoa tremia, dizendo assim: eu estou com a vontade agora de ir na venda e comprar um cigarro, que eu não estou conseguindo, pastor, lidar. E o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder, e na hora que nós oramos, Jesus ele entra dando força para aquela pessoa lidar. E está pensando que foi uma oração de 1 minuto? Jesus vem e abençoa, é dobrar o joelho do lado, dizendo: Espírito Santo, vem agora. Espírito Santo, ajuda o meu irmão a dominar essa vontade que eu sei que não é tua. E ali a gente chora, e Deus ele quebra o jugo. Lidar com a tentação não é fácil. Sozinho ninguém consegue. Ainda bem que nós temos a ajuda do Espírito Santo, o amigo do noivo, que está preparando a noiva para se encontrar com o noivo. É uma noiva pura. Bendito seja o nome do Senhor. Então, este esforço é um domínio próprio. Se eu sei, preste bem atenção, se eu sei que a minha vida passada eu ainda não tenho domínio próprio, o que é que eu estou fazendo na roda com amigos no bar? Se eu ainda estou
na academia da fé, aprendendo os rudimentos da palavra de Deus, para poder até então eu lidar com tudo aquilo que eu preciso lidar. Irmão, isso é muito sério. Todas as vezes que eu me deparo com isso, eu me lembro dos personagens que tiveram que lidar com a tentação, principalmente José, aquele jovem que sonhara os sonhos de Deus para a sua vida, porque o diabo ele sabe, quando você tem um chamado, e Deus tem um sonho que ele implantou dentro de você, o diabo ele sabe, porque quando ele vê você se desviando do mal, ele desconfia e diz assim: tem alguma coisa com aquele lá de cima, com essa pessoa. E aí ele vai começar a acompanhar, e ele observa e fala: peraí, ele tira os olhos daquilo, por quê? Por que ele não olha para ali? Por quê? Porque tem um problema, e aonde ele vai trabalhar? Porque quando aquela mulher, a patroa da casa, ela bateu os olhos em José, e ela tentou seduzir José e não conseguiu, ela disse assim: eu vou ter que agarrar esse camarada. É por isso que ela ficou com a capa. Ficou, porque José sabia que se ele ficasse, tem gente brincando com o pecado, tem gente brincando, dizendo assim: não, isso aí não é nada, não é? O Senhor manda resistir o pecado, o Senhor manda resistir o diabo. É o que as pessoas estão fazendo hoje, estão fazendo uma troca, estão resistindo à tentação. Na verdade, você tem que fugir de toda a aparência do mal. Se aquilo vai te fazer mal, muda a rota. Se aquilo te faz cair, muda a rota. É melhor, irmão, a gente perder um momento do que perder a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não temos força para lidar com as coisas que estão nos tentando. Brinca com o pecado, que você vai ficar como Sansão, que foi brincando, mas na hora que ele abriu a boca e disse o que não poderia, quebrou a aliança com Deus, e ela disse: olha aí, os teus inimigos vêm contra ti. Ele disse assim: vão me sair como me saem todas as vezes. Mas a Bíblia diz, está registrado, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Ninguém brinca com Deus, irmão. Deus é santo, e nós precisamos ser santo. Nós precisamos nos santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a quem? A Deus. Então pratique esse exercício. Primeiro, domínio próprio. Eu preciso controlar essa carne aqui, porque essa carne, irmão, meu Deus do céu, essa carne no dia de sol, calor, quer ficar despida. Essa carne, irmão, se ela não for dominada de verdade, daqui a pouco está lá na praia do jeito que vivia antigamente, expondo o corpo à vergonha. E é uma vergonha o ímpio olhar e dizer assim: pô, mas não é da igreja? Desse jeito? Sabe por quê? As pessoas lá de fora sabem como de fato nós precisamos andar segundo a vontade de quem nos chamou, o Senhor, o eterno e justo.
Número 2, olha o que diz o verso 26 aqui, ó. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo vai dizer assim: eu tenho metas. Eu não estou fazendo por fazer. Ei, nós não estamos aqui fazendo por fazer. Nós não estamos andando segundo a vontade de Deus por andar. Nós temos um objetivo. E veja que nós precisamos idealizar um objetivo. Qual é o teu foco? Tem pessoas que iniciaram esse ano de 2020 pensando em tanta coisa material, pensando. Eu não estou dizendo que isso é errado, jamais, mas não tem foco nenhum espiritual. Por exemplo, o ano passado eu tive um exemplo que eu vou dar. Se a pessoa teve dificuldade de orar, não orou pelo menos nem meia hora, não, esse ano eu vou mudar. Por exemplo, o ano passado a pessoa faltou em todos os cultos de ensino, não foi para a escola dominical. Ela precisa ter foco, objetivo. Esse ano, dê o que der, todos os meses, nos domingos, no mínimo 3 domingos no mês, eu vou para a escola dominical. Ela tem objetivo. Crente que não tem objetivo, ele não cresce, ele não prospera espiritualmente, ele não avança, ele continua naquele mesmo jeitinho ali, não avança. Deus não pode contar com ele, porque ele está naquela ali, não, aqui está bom, assim está bom, aquela vidinha. Deus hoje está nos ensinando a termos objetivos espirituais. Se eu oro 40 minutos, eu vou dizer: Deus, eu vou agora em busca de orar 1 hora. Se eu orava 1 hora, eu vou orar 2. Para quem pode estar me ouvindo, que nunca fez isso, pode estar achando que isso é um absurdo. Mas quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu tenho que falar muitas coisas com Deus. Quantos momentos, às vezes, no altar coletivo, do culto de oração, que estávamos ali orando, o Senhor ali conosco, o Espírito Santo nos enchendo, e quando eu venho me dar conta no relógio, só dá tempo de cantar um hino, fazer a coleta e despedir os irmãos. E alguns dizem assim: pastor, por que o senhor parou? A oração estava tão gostosa. Porque orar, irmão, não é um monólogo. Oração é um diálogo. Nós estamos orando. Deus manda do seu poder, fortalece o fraco, ajuda o aflito. Ele nos dá resposta naquele momento, e no dia seguinte a gente vê o resultado da oração. Agora, orar, você precisa ter objetivos. Vou dar outro exemplo. Meu Deus, esse ano que passou, não jejuei nada, que foi só aquela vez lá, aquele outro. Não, esse ano, todos os meses, no mínimo, eu vou orar 1 vez por mês. No mínimo, isso tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo. Porque um crente que não procura cada dia se santificar, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a sua fé? Isso é fé racional. Eu tenho objetivo, porque todos nós ainda temos muitas coisas para deixar de fazer. Temos, porque do contrário não estaríamos aqui. E no verso 26, Paulo, ele sabia onde estava aquilo que todo atleta corre. O que o atleta corre? O corredor. Que Paulo está falando do corredor. O que o atleta ele almeja antes do laurel? Diga-se comigo, é a faixa. Porque ele só pode ser considerado vencedor quando ele passa a faixa. E quando ele
ele não passa a faixa, ele ainda tem obstáculos. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto você não passar pela faixa, continue correndo, continue lutando, tenha um objetivo, e só pare quando você concluir o seu objetivo. Quando você disser assim: eu conquistei, glória a Deus, agora eu vou para a segunda etapa. Isso eu posso levar para outras áreas da vida. Por exemplo, um dia, numa determinada congregação, eu fiz uma reunião com os jovens. Eu perguntei para vários jovens: o que você quer quando você tiver maior idade, ou quando você terminar os estudos? Eu quero ser isso, eu quero. Todo mundo falando desejo. Mas aí eu mudei a pergunta. Eu falei assim: o que vocês estão fazendo? Você, para ser o que você falou, ninguém estava fazendo nada. Ninguém. Ora, se eu tenho desejo de ser um profissional, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar saber o que esse profissional faz. Eu tenho que procurar estudar o que esse profissional faz. Eu tenho que ter todo o conhecimento para que eu possa trabalhar naquela área. E dentre todos eles tinha uma nova convertida. Ela tinha aceitado a Jesus, desceu as águas, estava ali, e ela entendeu o que o Espírito Santo estava falando com ela naquele dia. Sabe o que ela fez? Ela se matriculou, foi sem poder, até pela fé, foi fazer a faculdade de Direito. Eu me lembro que um dia eu encontrei ela numa agência. Eu estava indo para pagar algumas contas, eu ia fazer até um depósito, encontrei ela, e ela disse: pastor, como está difícil, hoje é o dia de pagar mensalidade e tal. E eu fiz uma oração ali, simples, no modo de falar, né? Não é aquela oração: oh Deus, dentro do banco. Eu orei com ela ali. Dias depois ela disse que Deus mandou um milagre naquele mesmo dia. Pastor, eu consegui pagar. Acabou a faculdade, se formou em bacharel, fez o exame da OAB. Eu me lembro do dia que ela disse: pastor, e amanhã? Eu falei: que eu estou orando por você. Passou pela primeira etapa da OAB, passou pela segunda fase, e hoje, para a glória do nome de Jesus, é uma advogada. O que eu estou falando aqui nesta noite? Eu estou falando de objetivos da fé. O que adianta apenas eu conhecer a palavra, mas eu não pratico ela, eu não exercito ela, eu não tenho objetivos? Se nós começarmos a entendermos que temos que combater o pecado, tem pecado que te tira do foco, tira a tua visão. Mas quando nós dominamos nosso ser, aí vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler? Versículo de número 14. Eu amo esse texto. Nós estamos no culto de ensino da palavra de Deus, e você que me assiste no seu lar, olha o que diz o verso 14. Quem lê para nós, por favor? Prossigo para o alvo. Sim. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, correr para o prêmio é só quem aceita o desafio. Diante do desafio, você vai ver muita gente que vai começar, mas são poucos os que terminam. Você pode ver isso nos cursos.
lota, não tem mais inscrição, mas vai passando o primeiro mês, a pessoa vai olhando a dificuldade e fala: ih, eu acho que esse negócio não é para mim. Aí aquele olha para o outro, como se esse aí que eu achava que eu ia poder conseguir, não desistir. Imagina eu que não tenho nenhuma possibilidade. Aí para. E quando você vai ver, são poucos os que concluem o que começaram. É para poucos mesmo, porque o chamado é para quem quer. E Deus hoje está nos chamando, irmão, a lidarmos, a dominarmos o nosso ser. Temos foco na nossa vida, dominando e dizendo assim: não, esse ano, o ano não acabou, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. Se você focar e olhar, Deus vai te ajudar a você chegar onde você pretende. Mas primeiro você precisa lidar com o domínio. Você tem que dominar você mesmo, doutrinar, não é isso? Louvado seja o nome de Jesus. Para a gente concluir esse primeiro tópico que nós estamos falando, o verso 27, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Eu li o 26, olha o 27. Ele vai dizer assim, ó: mas esmurro o meu corpo e o reduzo a quê? A escravidão. Nossa, pastor, calma que eu vou explicar. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que é que Paulo está falando aqui, em outras palavras? Paulo, na verdade, está dando ênfase aqui. Paulo está dizendo assim: eu preciso morrer para o mundo, morrer para aquelas vontades que eu tinha, morrer para aqueles desejos que eu tinha. É o que ele está dizendo assim: mas eu esmurro meu corpo. Morrer. Não, cara, você não tem mais essa vontade. Agora o desejo que nós temos que ter em conjunto é buscar o centro da vontade do Eterno. E essa ênfase na forma como Paulo, ele trata a carne dele, isto é, os seus desejos carnais, as suas vontades, ele está falando, tudo aqui está sujeito, não tem mais esse negócio não. Ah, mas é aquela vontadezinha. Não, aqui não tem mais isso. Agora é Deus e acabou, é o Senhor e acabou. Não tem mais aquele negócio de contar uma mentirinha, de enganar para saciar. Não, acabou. Isso acabou. Não tem mais esse negócio, não, eu vou faltar no culto para poder ir lá, rever os meus amigos naquele lugar. Não, acabou. Deus, Ele quer te ver aonde Ele te colocou. E que o teu desejo seja como o desejo de Davi. Davi desejou ser uma planta, uma árvore plantada na casa de Deus. Davi disse assim: eu quero ser oliveira verde, plantada na casa do Senhor. Nós precisamos desejar, irmão. Eu sei que hoje nós não estamos vivendo nesse contexto, mas nós, mesmo você dentro de casa, mesmo você não estando podendo estar na casa do Senhor, porque você está, na verdade, se cuidando, é uma prevenção, é prudência, mas a casa do Senhor tem que ser algo desejado por aquele que está plantado na sua casa. Oh, irmão, é na casa do Senhor que eu falo com o Senhor no coletivo. É na casa do Senhor que eu adoro a Ele com salmos, salmodiando, que são justamente os hinos. Na verdade, o livro de Salmos era justamente o hinário de Israel, aprendendo a sua palavra,
Oh, irmão, como é gostoso estar na casa de Deus, porque é aqui que eu edifico também a minha fé. É aqui onde eu adoro a Ele na coletividade com os meus irmãos. É aqui onde eu recebo a palavra, eu ouço um testemunho que vai levantar minha fé, porque se a irmãzinha alcançou, o meu também está muito perto de Deus realizar o meu desejo, o meu sonho. Nós estamos aqui, irmão, porque foi na igreja, na casa do Senhor, que o Senhor tem nos plantado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, Paulo, ele não queria ser o que? Desqualificado. Sabe quando um atleta ele é desqualificado? Quem é que sabe? Nos jogos que você vê nas competições, por que o atleta ele é desqualificado? Eu não sei se você já ouviu isso, mas se você presta atenção, você já ouviu os atletas quando são desqualificados. E hoje isso é mais do que falado, é quando ele acaba se utilizando de coisas que ele não pode utilizar, e aí são enquadrados no doping. Quer dizer, tomaram uma substância química para poder ter mais força. Na verdade, ele está enganando os juízes que vão legalizar e realmente dizer: não, esse camarada ele treinou, esse camarada ele se preparou. O que é que Paulo está dizendo? Eu não quero ser desqualificado. Eu vou dizer o que é que Paulo está dizendo. Eu não posso dizer que Deus é santo e que eu sou santo, e amanhã você me pega na contradição. Você olhar para mim, que hoje sou o holofote aqui, todos estão me olhando e recebendo a palavra e dizendo assim: olha, se ele está falando que é dessa maneira, ele vive isso. E de repente você olha para mim e vai dizer assim: mas ele, ela, não, irmão, não. É mais ou menos assim para você que é líder e está me assistindo. Como é que eu posso dizer para a igreja? Sei que nesse tempo nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas isso vai passar. Mas como eu posso dizer para a igreja: irmãos, amanhã, 8 horas da manhã, eu quero todos aqui na oração. Eu nem venho no culto da oração. Espera aí, mas não chamou para orar? Cadê o exemplo? E eu poderia falar de muitas coisas a partir desse momento. E eu aprendi uma coisa cedo, e eu encerro com isso. Eu dou risada porque Deus ele é lindo, Deus ele é santo. Eu aprendi que você só pode chamar a atenção quando você é exemplo. Você só pode dizer a quem precisa fazer a partir do momento que ela ouve e ela vê o que ela precisa diante dos olhos dela. Exemplo. Isso está relacionado em tudo na nossa vida. A Bíblia diz: ensina cedo a criança no caminho que ela deve andar. Ah, vem cá, mas como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode mentir se ele me pega mentindo? Que ele não pode fazer aquilo que eu estou dizendo que não faça, se eu faço? Deus, Ele nos tem como filhos, e Ele como Pai, a Bíblia diz que Ele disciplina todos que Ele ama.
disciplina é ensinamento, na verdade é correção com amor, exortação, na verdade é a palavra, é ensinar com amor. Deus nos ensina nos amando, irmão. Deus nos chama para o centro da sua vontade, porque Ele é o maior exemplo, e Jesus é o maior referencial da nossa vida, porque a Bíblia diz, e o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e se Ele foi fiel, eu preciso copiar o seu exemplo, eu preciso ser fiel. Pare para pensar agora neste momento. Você tem dominado os seus desejos? Você tem dominado as suas vontades? Ou você é aquele que vive pecando e depois pedindo perdão, quando não é aquele que vive pecando e nem confessar, confessa mais? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que a misericórdia do Senhor te alcance nesse dia chamado hoje. De fato eu creio que te alcançou, porque senão você não estaria vivo. E se você está ouvindo, está me ouvindo, é porque Deus, Ele tem algo grande com você. Deus hoje está nos ensinando a lidar com tudo aquilo que precisamos lidar. Abandone o pecado, domine você mesmo, tenha objetivos e faça como Paulo. Eu não quero ser desqualificado naquele dia. Eu vou encerrar, na verdade, falando uma coisa muito sugestiva para o momento. Você já pensou, Jesus volta agora? Procura aquele monte de gente, todo mundo sumiu, mas de repente você olha, o pastor daquela igreja ficou desqualificado. Aquela irmãzinha que a gente achava ficou desqualificada. Mas por que ficou? Porque não aprendeu a dominar o seu ser. Deixou o pecado dominar o seu ser. A vontade da carne falou mais forte. Irmão, no céu só entrará os escolhidos. Deus, Ele é como aquele lavrador. Ele vai olhar, Ele vai dizer: esse aqui é trigo, trigo, trigo. E tem trigo espalhado em muitas igrejas no mundo aí, no trigo. Mas existe do lado do trigo o joio. Se você colocar o trigo e o joio, você olhar assim, sem apalpar, sem colocar perto, você diz: é igualzinho. É como aquelas virgens. Todas tinham vestidos, todos esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, mas a diferença apareceu na hora. Aprenda a dominar o seu ser. Eu sou Paulo Pires e eu te espero te encontrar no próximo culto de ensino da palavra do Eterno. Glorificado seja o nome de Jesus.